Cientistas brasileiras dedicadas à proteção da biodiversidade são personagens do documentário Mulheres na Conservação. O projeto é da jornalista Paulina Chamorro e do fotógrafo João Marcos Rosa. O trabalho ganhou o prêmio de melhor longa no Female Film Festival, festival internacional que reconhece produções realizadas por mulheres. Eu tenho respeito por esses animais, pela idade que eles têm aqui, pela função ecológica que eles têm. Eles passaram por várias extinções, então são os animais que, no mínimo, eles que têm para nos ensinar. 7 personagens e um amor em comum pela natureza, pela biodiversidade brasileira. O documentário Mulheres na Conservação mostra relevantes pesquisas científicas em diversos biomas. Convida a uma reflexão amorosa sobre a vida no planeta Terra, a partir de depoimentos realizados pela jornalista Paulina Chamorro, do podcast Vozes do Planeta, e imagens do fotógrafo João Marcos Rosa. Eles dividem a direção. Ele é um documentário muito amoroso, ele é um documentário muito sentimental. Ele foi feito para que as pessoas conheçam esses ambientes, para que conheçam o trabalho dessas mulheres e que elas possam ver e se inspirar. O atual me fez uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais resistente, mais sabida. A gente tem um monte de gente boa cuidando da conservação dos ambientes naturais no Brasil. Por que falar das mulheres? Nós somos a metade da população mundial e aqui o Brasil tem uma característica muito bacana que também é metade das mulheres que assina a produção científica no Brasil. No entanto, a gente não vê isso. Então o projeto nasceu com essa vontade de criar um álbum de figurinhas que sirva de referência para meninos e meninas, para as gerações que estão vindo, de que possam ver que é possível escalar árvore, é possível fazer trilhas, é possível ir coletar informações de tamanduás em campo sendo uma mulher, ou sendo quem você quiser, né? Então, acho que o projeto ele tem essa alma, né, da vontade de dar luz ao trabalho de dedicação à natureza do Brasil, dessas mulheres que estão fazendo isso, a maioria delas silenciosamente, não estão atrás de prêmio, não estão atrás de reconhecimento. Eu acho que hoje a conservação é todo o fio que conduziu todas as coisas que eu fiz na minha vida. Por tudo aquilo que eu acredito, que eu luto, e que eu espero que as pessoas vejam, né? Tenham o mesmo prazer que eu, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de vislumbrar esse mundo tão lindo. Quais as regiões naturais ou os biomas que estão presentes no documentário? Todas elas nos trazem a percepção de que, ao proteger uma espécie, você consegue proteger uma área, você consegue mudar a realidade de uma comunidade que está no entorno. Então, conservação também se faz com pessoas. E ali no documentário especificamente, a gente traz ambientes que muitas vezes não estão documentados, ou não tão bem documentados, ou com histórias contadas, né? Então a gente traz a Caatinga, a gente traz o Delta do Parnaíba, a gente traz o Pantanal, a gente traz o ambiente marinho numa grande proporção, e são ambientes que nos trazem justamente dessa interdependência que a gente tem com os ambientes. Quando elas falam de proteger o mero, a gente está falando de proteger o manguezal, que protege o recife de coral, e proteger o mar profundo, porque são esses 3 ambientes que essa espécie depende, literalmente. Os desafios nessa área foram e são constantes. Nunca tive um caminho facilitado, então sempre desenvolvendo caminhos, técnicas, arrebanhando pessoas para trabalhar pela conservação. Existe uma característica comum que você tenha percebido entre essas mulheres? Tem. A resiliência. A resiliência, porque
É impressionante, algumas têm mais de 4 décadas de trabalho em campo, que é um campo pesado, é um campo, fazer ciência em campo no Brasil não é fácil. A maioria delas traçou novas ideias, novas linhas de estudo, de projetos, começaram do zero linhas de estudo. Muitas delas descobriram novas espécies também, de criar novas linhas, trabalhando com intuição, trabalhando com outros elementos que às vezes a ciência dura não traz, trouxeram essas informações que ajudam não só a ciência brasileira, como a percepção da biodiversidade do mundo, né? A gente está no país mais biodiverso do mundo e é super relevante que a gente tenha projetos tão importantes na mão de mulheres. A maior alegria que eu tenho é dar aula de Biologia da Conservação Marinha. A gente começa do debate filosófico, porque hoje em dia a gente está no antropoceno, a gente não tem mais ilusão de natureza intocada. A gente tem assistido à perda da biodiversidade brasileira, destruição de biomas como a Amazônia, a Mata Atlântica ou o Pampa, por exemplo, que às vezes é menos falado. Você percebe que elas têm esperança ou que elas desanimam ao longo do tempo desse trabalho dedicado à conservação? Inspirado em uma das personagens, que é a Patrícia Médici, né, ela criou o maior banco de informações sobre a anta no mundo, e ela pergunta: você acha que você está trabalhando hoje pela conservação ou para documentar a extinção de espécies? E é uma pergunta que eu faço a elas também. E todas elas invariavelmente falam: eu trabalho pela conservação, porque é isso que as move. E eu, particularmente, dentro assim, da minha percepção também, acompanhando como jornalista problemas ambientais, mas eu gosto de pensar numa linha do tempo. No mesmo tempo que está acontecendo o desmatamento na Mata Atlântica ou na Amazônia, você tem, nessa mesma linha do tempo, mulheres indo a campo para cuidar de espécies, para cuidar de ambientes, para proteger o atol das rocas. Então, essa linha do tempo é de que lado a gente quer olhar. E eu gosto de olhar para as histórias que possam nos inspirar e não nos fazer perder a esperança, né?